Olá, começa agora o Justiça e Trabalho, um programa com informes, notícias e entrevistas da Justiça do Trabalho do Rio Grande do Norte. E nesta edição, você acompanha uma entrevista com o diretor da Secretaria de Tecnologia da Informação, Marcelo Marinho Ramos. Ele irá nos falar acerca dos preparativos para a implantação do processo judicial eletrônico nas varas de trabalho de Natal a partir de 1º de outubro. Você se informa também sobre os prazos no andamento das ações trabalhistas. E ainda fica sabendo o que são as doenças ocupacionais. Logo em seguida, o Justiça e Trabalho está no ar. As doenças ocupacionais podem acometer o trabalhador no ambiente de trabalho. Conheça agora um pouco sobre esse tema. Para que o trabalhador desenvolva bem as suas atividades, é necessário que as empresas ofereçam um bom ambiente de trabalho. Quando isso não acontece, surgem os problemas de saúde ocupacional. As lesões por esforço repetitivo, também chamadas de distúrbios osteomusculares relacionadas ao trabalho, ou simplesmente LER e DORT, são hoje as principais causas de afastamento de pessoal nas empresas brasileiras. Isso vai impactar diretamente em todo o sistema osteomuscular daquele trabalhador, concentrando principalmente nas articulações, que vão gerar esses tipos de inflamações que desencadeiam em termos de tendinite, tendinossinovite, incapacita o trabalhador para o trabalho. Isso se faz de forma gradual e não tem uma possibilidade de recuperação. Mas não é de hoje que as LER ou os DORT têm causado problemas à saúde dos trabalhadores. Essa doença, LER-DORT, ela já existe desde a Idade Média. Desde os monges nos mosteiros que escreviam continuamente, já havia sintomas de que o trabalho repetitivo, o uso abusivo, do trabalho manual provoca esse tipo de lesão. A norma regulamentadora 17, criada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, define alguns parâmetros de ergonomia que são utilizados para orientar as empresas e proteger os trabalhadores de possíveis acidentes. Entre os parâmetros destacam-se levantamento, transporte e descarga individual de materiais, mobiliário dos postos de trabalho e organização do trabalho. Mas quando as empresas não cumprem essas normas, elas sofrem sérias sanções por parte dos órgãos competentes no combate a essa prática. Nós requisitamos fiscalização à Superintendência Regional do Trabalho. O Ministério do Trabalho, através do seu corpo de auditores fiscais do trabalho, nos auxilia e muito, porque realiza as fiscalizações e manda esses relatórios de fiscalização para o Ministério Público do Trabalho, que depois chama as empresas para que firmem um termo de ajustamento de conduta. Se as empresas se negam a firmar o termo de ajustamento de conduta, o Ministério Público do Trabalho ingressa com ação civil pública na Justiça do Trabalho. E não são apenas as empresas ou trabalhadores que saem perdendo com a falta de prevenção contra as lesões e aos distúrbios relacionados ao trabalho. A economia do país também perde. Isso faz com que o país se torne menos produtivo, o país acaba sendo refém da sua própria política de desenvolvimento. Na medida em que ela encaminha vários trabalhadores para a Previdência Social e aumenta o valor do seguro acidente de trabalho, na medida que ela passa a ser ré em ações regressivas, que a Previdência Social passa a ajuizar para reaver o valor dos benefícios previdenciários que não deveriam ter sido pagos se a empresa tivesse adotado medidas de proteção. Por isso, já existe um consenso entre os especialistas sobre a melhor forma de combater as doenças ocupacionais. E a palavra de ordem para todos é prevenir. Eu sempre comparo a questão da exigência da produtividade a um elástico. Quando esse elástico ele é esticado na medida certa, orientado cientificamente qual a meta que se deve exigir de um trabalhador, então a empresa funciona bem. Quando ela esgarça esse elástico, exigindo uma meta de produtividade além do que os seus trabalhadores podem executar, ela começa a perder em produtividade. E a prevenção se dá principalmente redimensionando, reprojetando essa concepção de organização do trabalho, adequando a carga de trabalho à capacidade das pessoas poderem responder dentro do sistema de produção. Saiba agora um pouco sobre os prazos nas ações trabalhistas. Na busca pela manutenção de seus direitos, o cidadão deve obedecer aos prazos determinados para entrar com ação na Justiça do Trabalho. Mas será que a população conhece estes prazos? Eu creio que o prazo, assim, o que eu vejo falar, são 5 anos, né? Não, sei. Prazo? É 3 anos. Eu tinha ouvido falar que eram 2 anos, mas eu não tenho muita certeza. Sinceramente, eu não faço a menor ideia. O artigo 11 da CLT já estabelecia o prazo de 2 anos
para o trabalhador, após a rescisão do contrato, buscar a justiça, vindicando os direitos que entende que não foram observados no curso do contrato, né? Observado também a prescrição parcial dos últimos 5 anos. Por vezes, o trabalhador considera o termo inicial a data do pagamento da rescisão do contrato, quando, na verdade, o prazo inicial é a partir do dia seguinte à rescisão contratual. Se a rescisão operou-se no dia 4 de fevereiro, o termo inicial da contagem dos 2 anos inicia no dia 5 de fevereiro, independente da data em que houve o pagamento rescisório. Até porque, em algumas ocasiões, sequer esse pagamento é efetuado. Esses prazos são determinados e prescritos na legislação. Observado o prazo de 2 anos, nós temos a prescrição parcial, ou seja, o trabalhador deve reclamar até 2 anos da ruptura do contrato, direitos dos últimos 5 anos. Quanto mais tempo ele demorar para demandar, mais prejuízo ele terá. Por isso, em caso de qualquer dúvida, o trabalhador deve buscar informações para garantir os seus direitos trabalhistas. A pessoa no curso do contrato ou após a ruptura do contrato, tendo alguma dúvida com relação à violação de direitos, deve procurar o sindicato, né, ou um advogado para inteirar-se a respeito da plausibilidade desse direito. E, sendo plausível o direito, buscar a justiça o mais rápido possível, nesse prazo de 5 anos, se em vigência do contrato, ou se houver, infelizmente, a ruptura do contrato, até 2 anos, contado sempre o termo inicial da data seguinte à ruptura do contrato. No próximo bloco, eu converso com Marcelo Marinho Ramos. Ele irá nos falar sobre os preparativos para a implantação do processo judicial eletrônico nas varas do trabalho de Natal, a partir de 1º de outubro deste ano. Logo em seguida, nós voltamos em instantes com o Justiça e Trabalho.